Meus amores, hoje no vídeo de hoje vamos falar sobre a segunda temporada de Manual de Assassinato para Boas Garotas e o comparativo com a série. Com a série não, com o livro, desculpa. Gente, se tiver barulho, relevem um pouquinho, porque acabou de terminar o Jogo do Brasil faz acho que umas 2, no máximo 3 horas. Então a rua tá bem barulhenta hoje, cheia de moto e carro e tudo que é barulho. Mas hoje eu vou trazer pra vocês o que eu achei da série, o que eu achei da adaptação em si, se ficou parecido com o livro ou não. Já vamos começar com o fato de eu ter gostado demais da referência que já começa na série, né, trazendo sobre o último livro da franquia, que é Jogo Fatal, que é sobre a investigação, né, de um jogo que eles fazem, e já tem logo no começo. Só com algumas mudanças, né? O Anti é trocado pelo Harvey, do que a gente vai falar sobre um pouquinho mais depois sobre o Anti. Mas o Anti é trocado pelo Harvey e aí eles fazem como início de gancho pra temporada começar. Vamos falar já sobre o Anti, que aí eu já derrubo logo esse quesito e não fica mais na minha cabeça. Gente, eu queria entender por que eles tiraram tão rápido o Anti assim e colocaram o Robin, que é o primo do Max, de uma forma tão aleatória na série. A gente vê, né, que na quesito do que acontece lá no final da temporada, que é a morte do Stanley e o protesto do pessoal da cidade que não queria que ele fosse enterrado lá, a gente vê que o pai do Andy está presente. Só que no protesto na série não acontece, né, esse protesto em si. E aí acontece só, tipo, de uma escrita pro pessoal ler. Então o Andy é totalmente apagado nessa segunda parte, do nada. Não entendi muita coisa, por que ele foi apagado. É, talvez ele não tivesse tanta importância no grupo dos amigos, né? Mas, pelo menos, tirando isso, né, acontece de fato o afastamento com a Lauren por conta de tudo que ela acabou colaborando, né, com o namorado dela. Então, tirando isso, tá tranquilo. Gente, uma coisa que eu tinha reparado lá na primeira temporada é que essa mudança, né, na relação da Andy com a Nath ia dar um conflito agora. E de fato, né, eu estava certa, porque eles não conseguiram pontuar muito bem quem era amigo de quem. Porque ficou o Jamie e a Nath como amigos da Andy e nenhum amigos do Sal. Então, tipo, dá esse afastamento ainda mais do Sal, sendo que no livro a gente sabe que o Nath é amiga do Sal e o Jamie tem proximidade com a, a Andy. Se eu não me engano, eu tô certa, gente. Imagina eu tá pagando mal mico e tá falando coisa errada. Mas até onde eu me lembre era. E aí eles sentem essa questão de, tipo, acabou dissolvendo as pessoas que eles conheciam. Eu vou tocar em um ponto aqui que eu sei que é importante a questão de desenvolver, mas a gente vê que é diferente do livro, que é a parte do Max. No livro a gente sabe que não tem tanto desenvolvimento nele, a gente só vê ele a partir do momento do julgamento, que o Ravi que transcreve, né, o que aconteceu no julgamento. Então, a gente não tem essa conexão com ele. Porém, na série acaba que ele sendo meio que o foco da segunda temporada, o que acabou me causando uma pequena aflição dessa questão, porque o Jamie ia depor no julgamento dele, o que não faz sentido pro livro, e por isso que a Pippi acredita que ele poderia ser um dos suspeitos, e aí começa a focar muito nessa questão de ele aparecer toda hora, porque o que o Max tá fazendo agora, e mostra ele, e aí mostra esse quesito de ser uma forma tão compulsória. Eu entendo que tem que mostrar o quão manipulador ele é, mas eu achei que foi extremo, sabe? Que ele poderia ser reduzido melhor, porque a gente sabe o caos que ele vai causar, a questão de ele ser inocentado, mesmo com todas as quesitos que aconteceu, e ainda na série fica pior, porque ele tenta culpar o Sal, o que piora toda a situação ainda, o que causa mais raiva, mais nojo dele por personagem só, mas ainda assim
eu preferi o livro. Mesmo que ainda tenha essa questão de ele ser inocentado e a raiva da Pip aflorar por conta disso, de ela não acreditar na justiça sendo feita pela justiça mesmo, né? Então, eu não gostei tanto por conta disso, porque eu não gostei do foco que estavam dando no Max. Eu achei que, tipo, eles poderiam focar em muitas coisas, tanto que eles mudavam o comportamento justamente por conta disso, que nem o Max vendo o Jamie no dia do acontecimento, eu não entendi a lógica, ou que nem no dia do memorial, o Max também está lá, eu também não entendi a lógica, e queriam inserir ele totalmente, sendo que a gente sabe que no livro, nem na mesma casa eles estão morando durante o julgamento, eles estão em outra casa para não ter tanto esse contato. A única parte boa em si que eu achei sobre ter inserido essa questão de colocar na série é esse dualismo de sentimento que a mãe dele sente até descobrir que de fato foi o filho dela que fez todas aquelas brutalidades e ela meio que tipo ir contra ele, mas a gente vê o quão manipulador ele é e para ele conseguir o que ele quer. Eu lembro que na primeira temporada eu relatei sobre a quesito do Stanley não aparecer. E aí, nisso, tiveram que inserir ele de uma forma brutal agora, porque ele acabava sendo um dos centros centrais do segundo livro, né? Porque ele era a criança Bone Switch. Eu nem sei se falei certo esse nome. Mas, nisso, dão um cargo do nada pra ele, lançam um local do nada, um negócio do golfe que a gente nem vê no livro, só pra trazer ele pro enredo, porque acabaram esquecendo de adaptar isso na primeira temporada. E aí, outra coisa que eu acho que vai fazer super a diferença na terceira temporada é a questão do Jason, né? É o quesito de o lugar aonde acontece toda a briga do Stanley e do Jamie ser uma propriedade do Jason, sendo que a gente não sabe que não era isso que acontecia. E aí o pessoal relata que era lá às sextas. E aí acontece um dualismo. Como era o lugar que acontecia às sextas, sendo que a propriedade do Jason e a gente vê que ele deixava fechado. E como o pessoal entra lá para utilizar substâncias e fazer o que eles quiserem, sendo que é uma propriedade privada que ele deixava fechada. E se for utilizado como recurso para a terceira temporada, ele deveria ter câmeras. Então não faz muito sentido. Eu não sei como eles vão fazer isso na terceira temporada, mas eu acho que às vezes esse conflito do que eles querem passar na temporada acaba prejudicando a próxima. O que é de fato que dá para perceber que vai ter a próxima temporada, porque eles acabaram puxando até demais todas as ameaças que a Pip acaba sofrendo. Tanto que antes mesmo de terminar a segunda temporada, já dá pra perceber que aquelas ameaças estão indo longe demais. Sendo que ela só percebe na terceira temporada. Em decorrência, eu achei que a investigação foi muito rápida e que eles acabam acrescentando muitas coisas que não eram necessárias. Por exemplo, a relação da Cara e da Pip ficando deteriorada do nada nessa segunda temporada, onde a Cara começou a culpar a Pip em uma situação onde ela estava bêbada. Ela culpou a Pip por ter arruinado a vida dela, sendo que a gente sabe que a Cara do livro, eu tenho uma percepção de que ela nunca faria isso. Que ela tinha a relação com a Pip muito de confiança por conta do que ela fez pela Naomi, que foi ela nunca chegar a expor de fato o que aconteceu. Que ela podia, gente, ela podia. Então, eu achei muito estranha essa relação do nada da Cara. Tipo, eu achei que poderiam não ter feito essa parte, que seria bem melhor. E aí, do nada, gente, eu vou falar rindo, porque eu dei muita gargalhada em relação ao que eu vou falar agora. E aí, do nada, ela leva a Cara pra descobrir, pra ter o confronto, né, com o Stanley. E aí, nisso que ela leva a Cara pra lá, que ela tá tendo, né, o confronto, e aí a Cara aparece com o Charlie e tudo mais, a Cara some. Ela fala, eu vou chamar ajuda. E ela desaparece. Desapareceu. Então, eu achava melhor não terem aparecido com a Cara.
Gente, na hora que ela desapareceu. E aí, a Pip carrega a pessoa pra fora. Tem o fogo, tem não sei o quê. E ela desapareceu. Eu fiquei, ué, gente. Pra onde essa menina foi? Que não ajuda mais. Ai, eu acho melhor, tipo, que se fosse pra desenvolver essa relação das duas, fosse de uma maneira melhor. Tipo, não colocando esse conflito de foi por sua culpa. Ou se colocasse, que não colocasse ela na cena assim, do nada, sabe? Mas eu achei meio estranho essa adaptação assim. E aí, no mesmo quesito, a cara também se drogando. A gente imagina, né, por conta da quesito de tudo que ela está lidando, ela não conseguir lidar muito bem e acabar tendo algum comportamento. Mas foi tão também do nada que eu tô até, tipo, sem saber expressar isso direito. Tanto que é que eu tô lendo até o terceiro livro pra ver se tem alguma coisa, tipo, explicação. Porque a gente sabe que no terceiro livro, a Pip que começa a utilizar substâncias para dormir. Então, gente, é uma adaptação meio conflituosa pra mim, viu? E aí, na mesma quesito de drogas, tem o Jamie também, que dá a explicação de que ele também usou por um tempo. Eu acho que eles estavam aprofundando demais esse quesito de rompimento da percepção da Pip entre o bem e o mal. Porque a gente vê umas coisas muito loucas acontecendo que a gente sabe que no livro não acontece dessa forma e que nem o comportamento desse personagem seria dessa forma. Então, acho que não só a Pip tá mudando, mas também todos à sua volta. Quando a gente sabe que no livro quem muda é a Pip e o comportamento dela por conta dessa percepção nova que ela teve, de que a justiça não funciona, eu acabei traumatizada, então acaba tendo esse dualismo muito estranho. E aí também, né, tem o quesito da Layla sendo mudado. Tipo, a Estela não é Estela, é o Ruby agora, que é outra personagem. Que a festa do Apocalipse é muito mais louca do que normalmente é descrita no livro. Então você fica muito chocado. E aí, uma coisa que eu queria muito ressaltar, que eu fiquei em choque, foi o quanto colocaram a Pip de uma forma descuidada nessa segunda temporada. Porque a gente vê ela fazendo um acordo do nada com o Dan, o que ela não faria, porque ela considerava ele um suspeito muito potencial. Aí a gente vê também ela sendo descuidada com o quesito de uma prova, porque a gente sabe que quando ela encontra essa prova no livro, ela já chama a polícia, porque ela acredita que se de fato aconteceu alguma coisa, aquilo vai ter provas. Mas não, no livro, na série, ela pega e utiliza essa arma, colocando as próprias digitais. Aonde a gente vê que a Pip seria isso, gente, eu fiquei brava com isso, porque a gente sabe que ela não seria descuidada a esse ponto por estar investigando uma coisa tão importante. Uma coisa que coloca a vida de alguém em perigo, que colocou a vida de alguém em perigo. Então a gente sabe que a Pip não faria isso. E aí eu vou vir com algumas partes que eu gostei, pra, né, ressaltar depois de falar tudo que eu não gostei aqui. Eu amei a forma explícita que eles colocam os dias de desaparecimento do Jamie. Tipo, ai, uma placa do carro, ai, um tapete da casa. Eu achei muito legal. Eu também gostei de que no último episódio voltou mais pro eixo, né? De como seria uma adaptação do livro mesmo, tipo, uma coisa mais focada no livro, uma coisa mais presente. Só não o quesito da cara, né? Mas o resto estava muito parecido. Então, embora eles consigam transparecer algumas coisas, como a quesito de que a vida dela vai mudar drasticamente e o suspense, ainda acho que ele não consegue transmitir toda a essência da Pip a quesito da investigação de fato, né? Porque eles focaram mais no Max, no quesito do relacionamento, como está ao redor dela, e em outros fatores que eu não gostei tanto. Então, por isso, eu dou uma nota de 5. 5, 6, porque é uma série legalzinha de assistir, mas de adaptação eu não gostei muito. Então, tipo, no quesito de adaptação eu dou 5, no quesito de série eu dou um 7. Então, é isso, meus amores. Beijinho!